No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase, com certeza é a abertura mais famosa que existe, né? A base de tudo. E, geralmente, a gente lê Gênesis 1 como, o relato da criação material, o início de tudo. Mas hoje a nossa análise vai por um caminho, um pouco diferente. A fonte que a gente estudou propõe uma leitura fascinante. A ideia é enxergar este capítulo como uma grande profecia simbólica. Não é a única forma de ler, claro, mas a lógica por trás dela é o que a gente vai tentar desvendar aqui. Exato. A premissa é que a criação não foi só um plano A, que depois deu errado com a queda. Nessa visão, a criação já era o palco sendo montada para o grande drama da redenção. Paluco. Sim. Então, quando o texto diz no final que tudo era muito bom, não é só sobre a perfeição material, é sobre uma perfeição de propósito. Cada elemento estava perfeitamente alinhado para o que viria depois. O cenário estava pronto. Certo, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Os 2 primeiros versículos já criam uma tensão, né? O verso 1 é majestoso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Perfeito. Mas o verso 2 muda o tom completamente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A fonte que a gente usou faz uma observação linguística aqui que é crucial. Argumenta que muitas traduções dizem a terra era, mas que o verbo em hebraico poderia sugerir uma transição, algo como a terra veio a se tornar um caos. Por que essa pequena mudança de palavra é tão importante? É o ponto de partida de tudo, sabe? Essa mudança de um estado perfeito para um estado de caos e trevas é vista como o espelho da história humana. O homem foi criado perfeito, mas pela desobediência, o pecado entrou no mundo. Então essa terra que se tornou um caos é um símbolo de uma criação que foi afetada pela queda. Entendi. E as trevas sobre a face do abismo não seriam só trevas físicas, mas um símbolo da condição espiritual da humanidade. Cega, perdida, separada de Deus. Isso estabelece a necessidade da redenção. É a tela preta sobre a qual Deus vai pintar sua obra de luz. Faz sentido. A história da redenção começa porque existe um problema a ser resolvido. E é desse cenário de necessidade que a ação de Deus começa. A ideia central da nossa fonte é que os primeiros 4 dias da criação são tipo figuras, símbolos dos 4 estágios da obra de Cristo. Vamos ao primeiro dia. O texto diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E depois, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A interpretação aqui é que isso simboliza a encarnação, a vinda de Cristo. E o que é fascinante são os pontos de conexão. A fonte aponta 5 paralelos bem específicos. O primeiro é a ação do Espírito. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que ecoa a anunciação a Maria, né? Exatamente. Quando o anjo diz que o Espírito Santo a envolveria para a concepção de Jesus. O segundo é a palavra se tornando luz. O comando é, haja luz. Cristo é chamado de a palavra, o verbo que veio ao mundo como a luz do mundo. A própria linguagem é muito paralela. A palavra é dita e a luz aparece. Isso. O terceiro ponto é a aprovação divina. E viu Deus que era boa a luz. Isso é um paralelo direto da voz do Pai no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nossa. O quarto ponto é a separação. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Peraí, mas essa separação entre luz e trevas é um conceito quase universal, presente em tantas mitologias. A fonte apresenta alguma evidência mais forte para ligar isso especificamente a Cristo, ou é uma conexão mais poética? É uma ótima pergunta. A força do argumento segundo a fonte não está num ponto isolado, sabe? Está na soma de todos eles. Nesse caso, a ligação é feita com a natureza de Cristo. Embora ele tenha se tornado homem, a Bíblia diz que ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. A luz não se misturou com as trevas, ela expôs as trevas. Entendi. E o quinto ponto, para fechar, o nome divino. O texto diz, Deus chamou a luz dia. Assim como foi Deus através de um anjo quem deu o nome de Jesus. Não foi uma escolha humana. Então, quando você junta esses 5 fios, a imagem da encarnação começa a se formar de maneira bem nítida. Certo, a força está no padrão.
Se o primeiro dia aponta para a encarnação, a progressão lógica nos leva ao segundo dia, que, nesta leitura, simboliza a cruz. Gênesis diz: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A palavra-chave aqui é, de novo, separação. Mas o mais chocante é uma omissão no texto desse dia. A omissão é a chave para entender o simbolismo. O firmamento, essa expansão, é visto como um tipo da cruz. Um tipo, no jargão teológico, é uma figura, um símbolo que aponta para uma realidade maior. Um eco. Um eco, perfeito. E o tema aqui é, de fato, a separação. A cruz causou uma dupla separação terrível. Primeiro, Cristo foi separado do Pai quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Segundo, ele foi separado dos homens, cumprindo a profecia de que seria cortado da terra dos viventes. A cruz como grande divisor. Exato. E a omissão no texto. A omissão é a frase "e viu Deus que era bom". Ela aparece no dia 1, 3, 4, 5, 6. Mas está completamente ausente no relato do segundo dia. Entendo o argumento simbólico, mas um cético poderia dizer que isso foi só uma questão de estilo, ou talvez um erro de escriba que se perpetuou. Como a fonte defende que essa omissão é intencional? A defesa é baseada na consistência teológica da Bíblia como um todo. A cruz foi o momento em que Deus lidou com o pecado do mundo. Foi o momento em que a ira divina contra o mal foi derramada sobre o Filho, que se fez pecado por nós. Portanto, seria teologicamente inconsistente que Deus olhasse para esse evento de juízo e dor, o ponto mais sombrio da história, e o declarasse bom da mesma forma que declarou a luz. Claro. A ausência da aprovação aqui não é vista como um acidente, mas como um silêncio reverente, doloroso, que aponta diretamente para a natureza sacrificial da cruz. Esse silêncio no texto é realmente poderoso quando visto por essa ótica. Seguindo o roteiro da redenção, depois da cruz, vem a ressurreição. Isso nos leva ao terceiro dia. Gênesis diz que Deus ordenou: ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. E logo depois, produza a terra relva. Pela primeira vez, a vida brota da terra. O simbolismo aqui é muito direto. A terra seca que emerge das águas, onde estava, sepultada, é uma figura poderosa da ressurreição. É a vida surgindo do túmulo. Mas o detalhe que a fonte destaca como sendo quase impossível de ignorar é o tempo, o timing. Sabe, eu sempre li o terceiro dia e pensei, ok, plantas. A ideia de que o timing, o fato de ser no terceiro dia, é a chave da interpretação, é algo que nunca me passou pela cabeça. Exatamente. Não é no segundo, nem no quarto dia. É especificamente no terceiro dia que a Terra recebe a ordem de produzir vida. Nossa! A correspondência com a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, é impressionante. A fonte até especula que talvez esta passagem em Gênesis seja uma das primeiras escrituras a que o Novo Testamento se refere. É a vida triunfando sobre o domínio das águas da morte. Impressionante. Mas a história da redenção não para na ressurreição. A próxima etapa é a exaltação. O olhar para cima. A narrativa da criação acompanha esse movimento. O que acontece no quarto dia? Acompanha perfeitamente. O foco narrativo muda da terra para os céus. Em Gênesis 1, versos 14 a 18, Deus cria os luminares no céu, sol, lua, estrelas, para governar o dia e a noite. Ah, sim. Essa mudança de perspectiva, do chão para o céu, simboliza a ascensão de Cristo. É um convite para olhar para o alto, ecoando o chamado para buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E os luminares? Eles têm papéis simbólicos. O sol, o luminar maior, é visto como uma figura de Cristo, o sol da justiça. E a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, simboliza o povo de Deus, a igreja, cuja missão é refletir a luz de Cristo para um mundo em trevas. É uma ótima imagem. É como se a lua dissesse ao mundo: eu não sou a fonte de luz, mas posso mostrar onde ela está. Perfeito. E a função deles de governar o dia e a noite prefigura o reino e o senhorio de Cristo, que subiu aos céus
e está assentado em autoridade. Ok, a estrutura dos 4 primeiros dias é bem clara nessa leitura. Mas, e os dias 5 e 6? Eles parecem ser só um preenchimento, com a criação dos animais e do homem. Como eles se encaixam nesse grande quadro? Eles não são um mero preenchimento, são a aplicação e o resultado de tudo que veio antes. O 5º dia é uma explosão de vida. Deus diz: produzam as águas abundantemente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Vida abundante. Sim. Se a ressurreição no 3º dia trouxe o princípio da vida, o 5º dia representa a proliferação da vida espiritual que é dada aos que creem. É o Espírito Santo enchendo a nova criação. E o 6º dia, o clímax, com a criação da humanidade. O 6º dia é o ápice. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e dá a ele um mandato: dominai. Simbolicamente, isso aponta para a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é a nova criação, formada à imagem de Cristo. E ela recebe dele a autoridade espiritual para reinar com ele, para exercer um domínio que não é de opressão, mas de cuidado e serviço. Certo, então. Se a gente juntar todas essas peças, encarnação, cruz, ressurreição, ascensão e depois a vida abundante e o mandato da igreja, qual é a tapeçaria final que essa interpretação nos mostra? A conclusão está no início do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou. Essas palavras acabados, terminados, são cruciais. Elas ecoam a última palavra de Cristo na cruz: está consumado. Nossa, claro! O paralelo final é este. Assim como a obra da criação foi concluída e Deus descansou, a obra da redenção de Cristo está completa, finalizada, e é nesta obra consumada que Deus encontra seu verdadeiro descanso. A criação, então, não foi um plano que deu errado. Foi o cenário perfeitamente projetado para o plano de redenção que sempre foi a história principal. É uma maneira realmente profunda de reler um texto que a gente achava que conhecia de cor. Passamos pelo 1º capítulo da Bíblia não para entender só como o mundo começou, mas para traçar uma linha simbólica da vinda da luz, passando pela separação da cruz, pela vida que explode no 3º dia, pela exaltação e, finalmente, pela consumação de uma obra perfeita. A mensagem final nesta perspectiva é que a história da redenção não começa no Novo Testamento. Ela está tecida na própria estrutura da criação. Desde a primeira página, a Escritura estaria apontando para Jesus. O Evangelho não seria uma ideia tardia, mas a melodia principal que a criação inteira foi composta para tocar. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se essa interpretação estiver correta, se a história da redenção estiver codificada de forma tão detalhada no 1º capítulo, que outras camadas de significado, que outros padrões podem estar escondidos à vista de todos, esperando para serem descobertos, todos apontando para o mesmo centro?